Olha, há uma coisa que me anda a fazer imensa confusão ultimamente. Diz lá. Um carro elétrico tem, sei lá, 10 vezes menos peças do que um carro a combustão. Sim, por aí, mais ou menos. A minha lógica, pronto, de leiga, diria que devia ser muito, mas muito mais barato. Só que depois basta olhar para o preço e a realidade é o completo oposto. Uhum. É um paradoxo, não é? Não me sai da cabeça. É o ponto de partida perfeito para a nossa análise de hoje. Porque isso não é só um paradoxo. É, na verdade, a porta de entrada para uma discussão muito maior sobre o futuro da mobilidade. E o material que temos para nos guiar é um diálogo que achei fascinante entre um especialista, o Edison Zogby, e uma inteligência artificial. Exatamente. E o resultado é surpreendente. A nossa missão aqui é mergulhar nessa conversa, desconstruir o óbvio e perceber o que está realmente por trás disto tudo. Se calhar a pergunta mais importante, se o futuro do transporte nas cidades vai mesmo ter 4 rodas. Vamos a isso. Desconstruir para encontrar o inesperado. Ok, então vamos diretos ao assunto. A questão central que eles colocam é essa. Um carro a gasolina tem umas 3.000 peças, um elétrico talvez 300. Onde é que a matemática falha? A matemática não falha, o nosso foco é que está no sítio errado. Como assim? Não é sobre o número de peças, mas sim sobre o custo brutal de algumas peças-chave. E a análise deles aponta logo para o elefante na sala, o coração caríssimo de qualquer carro elétrico. A bateria. A bateria. Certo, as famosas baterias de íons de lítio. Fala-se sempre delas, mas será que o peso que têm no preço final não é um bocado exagerado? É uma boa pergunta, mas a análise mostra que não há exagero nenhum. É mesmo o centro da questão. Pensa na bateria não como uma peça, mas como um motor e o depósito de combustível juntos. Feitos de materiais raros. Exato. Lítio, níquel, cobalto são elementos difíceis de extrair com processos de refinamento muito complexos e cadeias de fornecimento que são muito voláteis. Tudo isso reflete num custo que pode chegar a ser 40% ou 50% do valor total do carro. Uau! Metade do preço do carro pode ser só a bateria. Isso põe as coisas noutra perspectiva. Completamente. Mas não é só isso. O diálogo fala também da escala de produção. Que é o segundo grande fator, imagino. É um fator gigante. Estamos a comparar uma indústria, a dos carros a combustão, que teve mais de um século para otimizar tudo. Para massificar. Para criar economias de escala brutais. Exatamente. Produzem-se milhões e milhões de motores, de caixas de velocidades. O custo por cada peça é baixíssimo. A indústria dos elétricos, apesar de estar a crescer a um ritmo alucinante, ainda está, na sua infância em termos de volume. Faz todo o sentido. E a isto ainda se somam os custos da inovação, suponho. Precisamente. Os custos de pesquisa e desenvolvimento, o P&D, são astronómicos. As marcas estão a investir milhares de milhões para conseguir mais 100 km de autonomia para as baterias carregarem em menos 15 minutos. Para desenvolver o software de gestão, que é cada vez mais complexo. Exato. É fascinante porque, no fundo, nós estamos a pagar hoje pelo P&D que vai tornar os carros de amanhã mais baratos. Em quase como se os primeiros compradores estivessem a subsidiar o futuro da tecnologia para todos os outros. É uma excelente forma de o colocar. E há um último ponto técnico que a conversa levanta e que muitas vezes nos esquecemos. As próprias fábricas. Não se vira um interruptor e uma linha de montagem de motores a diesel passa a fazer baterias. Mas espera aí, as fábricas já existem. Não se pode simplesmente adaptar a linha de montagem. Qual é a real dimensão desse desafio que eles mencionam? A dimensão é colossal e exige um reequipamento completo. Robótica nova, ferramentas específicas, formação de milhares de trabalhadores. É um investimento que se mede em milhares de milhões. Por fábrica. Ok. E depois tens os outros componentes. Os inversores de potência, os motores elétricos de alta eficiência, o cérebro eletrónico que gera tudo. São peças com um custo intrínseco muito mais elevado do que a maioria dos componentes de um carro tradicional. Ok, os custos técnicos fazem sentido, a tecnologia nova, materiais caros, a escala ainda é pequena. Mas fica a pensar, será que é só isso? A indústria não estará a aproveitar-se um pouco da situação? O diálogo com a IA aborda esta dimensão mais oportunista Aborda? e de forma muito direta. A análise não se fica pela engenharia, questiona também as estratégias de mercado. E a primeira é bastante óbvia, não é? Recuperar o investimento? Claro. Preços mais altos na fase inicial são uma forma de acelerar esse retorno do investimento gigantesco de que estávamos a falar. E há também uma questão de posicionamento, de marketing. Sem dúvida. Muitos elétricos são lançados deliberadamente como produtos premium, tecnológicos, quase como um gadget de luxo sobre rodas. O alvo é o consumidor com maior poder de compra, o early adopter.
Aquela pessoa que está disposta a pagar um extra pela novidade e pelo estatuto. Exatamente, é a estratégia Apple, no fundo, lançar caro para criar uma aura de inovação e exclusividade. E só depois, talvez, massificar. E funciona. Funciona porque, para já, a concorrência a sério ainda é limitada. Há muitos modelos, mas o mercado ainda é dominado por poucos players com tecnologia madura, o que lhes dá poder para definir os preços sem entrarem numa guerra agressiva. E o vilão da história? Onde é que entra a indústria do petróleo nisto? A análise sugere que eles não estão só a assistir. Bem, vilão é uma palavra forte, mas o diálogo deixa claro que há interesses gigantescos em jogo. A eletrificação é uma ameaça existencial para eles. Para um modelo de negócio com mais de 100 anos. E o texto aponta para o histórico bem documentado de lobbies da indústria dos combustíveis fósseis que, ao longo de décadas, trabalharam para abrandar ou desacreditar tecnologias alternativas. E como é que isso se manifesta hoje na prática? Eles não podem proibir os carros elétricos. Não, claro que não. Mas a influência pode ser mais subtil. Como, por exemplo? Pode manifestar-se no financiamento de campanhas de desinformação que questionam a sustentabilidade das baterias, por exemplo, ou em exercer pressão política para abrandar a implementação de regulamentação ambiental mais apertada. Ou têm que criar barreiras à expansão da rede de carregamento? Isso é algo que se sente na prática, não é? Exatamente. Quantas vezes não ouvimos a história de alguém que não comprou um elétrico porque não tem onde o carregar facilmente? Muitas. O que é fascinante na análise é que não aponta um único culpado. Descreve o que podemos chamar de uma tempestade perfeita. Custos tecnológicos reais, estratégias de mercado e a resistência de uma indústria estabelecida. É isso mesmo, uma mistura de tudo. Portanto, estamos presos nesta fase de melhoria contínua, como eles lhe chamam. Os carros melhoram um pouco a cada ano, mas nada de revolucionário. O que é que nos falta para o momento iPhone dos carros elétricos? Aquele ponto de viragem. A análise identifica um conjunto de catalisadores que precisam de se alinhar. O principal, o que pode mudar o jogo de um dia para o outro, é uma verdadeira revolução nas baterias. Não uma melhoria de 10%, um salto tecnológico. Estás a falar de coisas como as baterias de estado sólido, certo? O que é que isso significaria na prática? Significaria tudo. Uma bateria de estado sólido, ou uma que elimina o cobalto, poderia ser muito mais barata de produzir, carregar em minutos em vez de horas e oferecer autonomias de 800 ou 1000 km. Nesse momento, o principal argumento contra o carro elétrico Desaparece por completo. Preço, autonomia, tempo de carregamento. Resolvido. Produção para modelos elétricos. É aí que a magia das economias de escala acontece a sério. Os custos por unidade caem a pique. Mas a disrupção raramente é só tecnológica, não é? Nunca é só tecnológica. É também uma mudança na forma como usamos as coisas. E aí entram os novos modelos de negócio. A ideia de não ser dona de um carro, mas de apenas usar quando preciso. Subscrição, partilha. E isso muda completamente o cálculo financeiro para o consumidor. Deixa de pensar no custo de aquisição de 40 mil euros e passa a pensar num custo mensal de utilização. E, claro, a pressão dos governos, com proibições cada vez mais próximas. Tudo isso força a mudança. É a combinação de todos estes fatores. E quando parece que estamos a encontrar a solução para o quebra-cabeças, a análise lança uma bomba. E se o problema não for o preço, mas sim o facto de as gerações mais novas simplesmente não quererem ter um carro? É talvez a ideia mais disruptiva de toda a conversa. É um murro no estômago para toda a indústria. Porque sugere que a indústria pode estar a gastar milhares de milhões a resolver o problema errado. Eles estão obcecados em como vender carros elétricos e talvez a pergunta devia ser: as pessoas do futuro ainda vão querer comprar carros? E a resposta parece ser cada vez mais não, especialmente nos centros urbanos. A análise aponta por uma mudança cultural profunda. Gerações mais jovens parecem valorizar mais as experiências do que a posse de bens caros. Um carro implica seguros, manutenção, estacionamento, é uma dor de cabeça e um sorvedor de dinheiro. Claro, quando se paga uma renda absurda em Lisboa ou no Porto, a última coisa em que se pensa é numa prestação de um carro de 30 ou 40 mil euros. Exatamente. A realidade financeira é um travão enorme. Para que ter essa despesa quando se tem transportes públicos, TVDE, trotinetes, bicicletas? A posse de um automóvel está a deixar de ser um símbolo de estatuto para se tornar um fardo. E isso cria um paradoxo. Uma procura mais baixa atrasa as economias de escala e mantém os preços altos. É um ciclo vicioso. Exatamente. Mas eles também veem aí uma oportunidade.
A tal oportunidade na crise. Porque obriga a indústria a pensar fora da caixa. Sim. Se os jovens não querem comprar, talvez queiram subscrever um serviço de mobilidade. E isto abre a porta a modelos de assinatura de carros elétricos. Se só precisam de carro ao fim de semana, talvez usem uma frota partilhada. E, acima de tudo, se o objetivo é só ir do ponto A ao B. Isto pode ser o maior impulsionador para a micromobilidade. Sem dúvida. Se a posse do carro está em declínio, talvez o futuro não seja ter um carro melhor, mas sim usar um serviço. E é aí que entram os sonhos de ficção científica, não é? Carros autónomos, voladores. A conversa vai por aí. Mas o tom muda radicalmente. É um balde de água fria. É um balde de água fria. Começando pelos carros autónomos, o desafio não é só o software do carro. É o mundo à volta dele. Ou seja, o carro pode ser perfeito, mas as nossas cidades não são. Nem de perto. Para um carro autónomo de nível 5 funcionar em segurança, precisa de estradas impecavelmente sinalizadas, planeamento urbano consistente e, o mais complexo, conectividade V2X. Veículo para tudo. Espera lá, o carro precisa de falar com os semáforos, com os outros carros, até com os peões? Contudo, é um pesadelo logístico e financeiro. E estamos a falar de um mundo ideal. Acrescenta a isso o nevoeiro, a chuva torrencial, obras inesperadas na estrada. A falta de legislação e a desconfiança do público. A conclusão da análise é que a autonomia total e massificada ainda está a muitas décadas de distância. E se os autónomos estão longe, os carros voadores, ou VTOLs, estão na galáxia seguinte, imagino eu. A análise descreve os desafios como exponenciais. A tecnologia de baterias que temos hoje mal dá para um carro rolar 500 km. Imagina para levantar voo, voar com passageiros e aterrar com margem de segurança. E teríamos de construir vertiportes nas cidades, criar um controle de tráfego aéreo urbano. É um cenário de ficção científica por uma razão. A conclusão deles é que vamos vê-los, sim, mas como um produto de nicho absoluto. Transporte de luxo, emergências médicas. Exatamente. Mas a ideia de substituir o nosso carro por um voador para ir às compras, isso provavelmente não veremos no nosso tempo de vida. Ok, vamos juntar as peças todas. Isto é vertiginoso. Os carros elétricos ainda são caros, as gerações mais novas não os querem comprar e as soluções futuristas são um sonho distante. A pergunta de 1 milhão de euros é: então, como é que nos vamos deslocar? E é aqui que a conversa aterra na sua conclusão mais poderosa e talvez a mais simples. Que é? A resposta não está na reinvenção do carro, mas na ascensão e domínio da micromobilidade. Estamos a falar das boas e velhas bicicletas, das trotinetes, dos monociclos elétricos, é isso? É exatamente isso. E o argumento é que o seu domínio é quase inevitável por pura lógica. Primeiro, a eficiência espacial. Um carro ocupa o espaço de 10 bicicletas. Nas nossas ruas, isto faz toda a diferença. Segundo, são radicalmente mais acessíveis e sustentáveis. O custo de comprar e manter uma trotinete é irrisório comparado com um carro e o impacto ambiental é mínimo. E oferecem uma flexibilidade que o carro perdeu na cidade, a tal intermodalidade. Precisamente, ir de trotinete até ao metro, apanhar o comboio e depois usar uma bicicleta partilhada para o último quilómetro. Muitas vezes é mais rápido do que ficar preso no trânsito. E o melhor é que estes veículos não precisam de uma revolução na infraestrutura. Aproveitam o que já existe, as ciclovias, as ruas. Não precisam de V2X nem de vertiportes e, culturalmente, alinham-se na perfeição com o desejo por um estilo de vida mais simples e a economia da partilha. Enquanto as outras tecnologias enfrentam um caminho de décadas, a micromobilidade já está, hoje, a transformar as nossas cidades. Debaixo dos nossos olhos. É incrível como começamos a falar do custo de uma bateria e acabamos a questionar o design das nossas próprias cidades. A evolução, segundo esta análise, pode não ser a linha reta que imaginávamos, de combustão para elétrico, de elétrico para autónomo. Parece mais um desvio do percurso, uma mudança completa de paradigma. Talvez a obsessão com o carro, seja ele qual for, tenha sido o verdadeiro desvio. E agora estamos a encontrar o caminho de volta para uma mobilidade mais humana. E isso deixa-nos com uma última ideia para refletir. Uma ideia que a conversa lança e que me parece fundamental. Se a micromobilidade é a resposta mais prática, levanta-se uma questão, não é? E se o verdadeiro luxo no futuro não for ter o carro mais rápido estacionado na garagem, mas sim ter a liberdade absoluta de escolher o veículo mais inteligente para cada pequeno trajeto do nosso dia? E se for esse o caso, a pergunta que temos de nos fazer é:
Estamos a continuar a construir cidades para carros ou estamos finalmente a começar a construir cidades para pessoas?